Queridos irmãos e irmãs, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Saúdo ao Padre Zenilson, pároco desta comunidade paroquial, como também ao Padre Aloísio, reitor do seminário, em sua pessoa agradecendo hoje os cantos litúrgicos pelos nossos seminaristas da Diocese de Caruaru e de Salgueiro. Saúdo a todos aqueles que rezam conosco através da TV Jornal, da transmissão da Rádio Canção Nova. A todos vocês que aqui presencialmente celebram esta Santa Eucaristia, presença amorosa de Deus, presença da graça de Deus na vida de cada um de nós. Nós rezávamos há pouco, belamente cantado pelos seminaristas, o salmo responsorial que nos dizia: o pobre clama a Deus e Ele escuta. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, pensamos a pobreza simplesmente como uma carência de coisas materiais, que nos fazem também sofrer. Foi muito importante para mim ouvir de viva voz do Papa Francisco, no último mês de maio, próximo passado, ele relembrar aos bispos deste regional que o pobre é, antes de tudo, aquele em quem se faz presente o Cristo. Quando o pobre, em sua carência material, é visto como imagem do Cristo, como presença do Cristo, é sempre um olhar de fé. Mas o pobre, visto apenas do ponto de vista ideológico e político, é uma distorção da fé. Porque não existe, queridos irmãos e irmãs, maior pobreza do que a falta de amor. E a falta de amor é, por consequência, a falta de Deus. Essa pobreza, ela produz no ser humano um vazio abissal, um vazio imenso. Por isso que a nossa riqueza, a nossa única e grande riqueza é Deus. É ter a graça de Deus em nossa vida. Não é sem porquê que os santos e o povo de Deus, não em sua sabedoria, mas por inspiração divina, costumam dizer: quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus, mesmo que tenha tudo, não tem absolutamente nada. Aprendemos que o dinheiro pode comprar coisas, mas não compra sentimento, não compra paz, não compra saúde, não compra valores. As coisas têm preço, os valores não. E é deste modo, portanto, que nós identificamos duas coisas importantíssimas no Evangelho, duas ou centenas. A primeira delas, logo no início da introdução da parábola, Jesus dizia: para quem confia em sua própria justiça, isto é, quem confia em si mesmo, quem confia em suas medidas, quem confia em sua capacidade, mas não confia em Deus. Essa parábola foi dirigida exatamente para essas pessoas que confiam em sua inteligência, que confiam no seu poder, em sua capacidade, mas não confiam em Deus. E termina o Evangelho de hoje falando a respeito da humildade, que os humildes serão elevados, os exaltados serão humilhados. Quanta gente disputando o poder, não para servir as pessoas, mas para se servirem do poder, na arrogância,
na prepotência, ou simplesmente pela vaidade. A vaidade de ocupar um cargo, de ser reconhecido pela sociedade. A humildade é uma das mais nobres virtudes cristãs. Os santos, quase todos eles, unanimemente, tiveram essa virtude cristã da humildade. E o que é a humildade? Não significa usar um sapato furado e sair desfilando pela rua dizendo: veja como eu sou humilde. A humildade é, antes de tudo, uma atitude diante de Deus, reconhecendo nele a única fonte de todo o bem, a única fonte da minha alegria, da minha felicidade, a única fonte de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu tenho. Por isso mesmo, dizia aquela canção que fez sucesso em um mês e em um mês desapareceu como éter: o que é que eu sou sem Jesus? Nada, absolutamente nada. Mas para dizer que essa é um indicativo de que nós, sendo humildes, reconhecemos em Deus a fonte e a origem de todo o bem, de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos. Esse é o primeiro gesto nobilíssimo de humildade. E é dessa maneira que então nós entendemos a parábola daquele homem que foi rezar cumprindo apenas preceitos, cumprindo simplesmente as obrigações. 2 homens que iam com frequência ao templo, mas a atitude é que faz a diferença. A atitude não apenas de ir no templo ou ao templo, mas como estar no templo. No templo eu estou diante de Deus e de mim mesmo, não dos outros. No templo, aqui diante de Deus, vale o que eu sou, diante dele, não diante de Padre Aloísio, de Padre Zenilson ou de vocês. Por isso que logo depois dos ritos iniciais da Santa Missa, ou durante os ritos iniciais, a primeira coisa que a gente faz é tomar consciência de que nós somos pecadores, bater no peito e dizer: eu, pecador. É a primeiríssima coisa que se faz depois de invocar a Santíssima Trindade, é dizer publicamente, mas diante de Deus, que nós somos pecadores. E a igreja nada mais é do que uma comunidade de pecadores, perdoados, porque encontramos logo em seguida, no Glória, quando glorificamos e bendizemos a Deus, dizemos: só vós sois o Santo, somente vós sois o Senhor, somente tu sois o Altíssimo, eu sou baixíssimo, eu sou pequeno. Mesmo Santo Antônio, mesmo São Francisco, todos os santos são pequenos diante da santidade de Deus, que é 3 vezes santo. Só vós sois o Santo. E por isso é pelo Espírito Santo que nós somos santificados, não por nossas virtudes, não pelo nosso heroísmo, mas pelo reconhecimento de que somos, antes de mais nada, pecadores. Sim, queridos irmãos, não tenhamos vergonha de sermos pecadores. Antes, tenhamos vergonha, sim, dos nossos pecados. Por isso, a oração da coleta dizia que nós vivemos sobre um tripé da fé, da esperança e da caridade para alcançarmos o que Deus nos promete. Mas também temos um outro tripé, o da oração,
para permanecermos unidos a Deus, da Eucaristia, para recebermos a graça de Deus e do sacramento da penitência. Se vocês querem uma direção espiritual para viver cotidianamente a vida com Deus, uma relação de amizade com Deus, vivam essas 3 coisas: a oração, a Eucaristia e a confissão. São 3 necessidades básicas da vida cristã. Repito, a oração, a Eucaristia e o sacramento da penitência. Uma vez por ano, na ocasião da Páscoa, é o limite máximo, é o limite tolerável de um cristão que se confessa apenas uma vez por ano. É por isso, queridos irmãos, que os padres dizem, sem razão, que os consultórios psicológicos estão cheios e os confessionários vazios. Quem tirou os confessionários das igrejas? Quem? Senão os próprios padres. Os consultórios psicológicos estão cheios, mas terapia não dá perdão. Terapia não é misericórdia. Terapia é desabafo, é partilha, é reconstrução, é ressignificação, mas nunca será o perdão. Perdão nós encontramos na cruz, mediante o sacramento da penitência. Que Deus fortaleça o nosso coração, a nossa vida cristã, que Deus nos inspire cada vez mais a nos reconhecermos humildemente quem nós somos diante dEle, para sermos aquilo que Ele quer de nós, mediante uma vida de oração e de contínua conversão. Amém.